Olá, meus amigos, irmãos e irmãs, que você esteja na paz de Jesus, esteja bem, alegre, feliz e grato por mais um dia. Aqui estamos para mais algumas palavras de reflexão e estudo e também para falar da personagem do cristianismo que hoje celebramos. Hoje é dia 19 de maio de 2021 e existe uma frase que eu acho muito bonita que diz assim: há mais alegria em dar do que receber. Nós vamos falar dela logo mais. Eu pergunto, você sabe dizer a quem ela é atribuída? Se você não sabe ou não se lembra, nós vamos falar disso daqui a pouco. Antes, porém, eu queria falar de Ivo Eloy de Kermartin, que nasceu na Bretanha em 1253. A Bretanha é uma região que fica a noroeste da França, bem lá em cima, quase beira-mar. E Ivo se destacou em Paris pelo seu brilhante estudo em teologia, filosofia e principalmente direito. Assim que terminou seus estudos, ele retornou à sua região natal, na cidade de Rennes, e lá ele foi nomeado juiz de um tribunal eclesiástico. E ele se destacou nesse trabalho por sua imparcialidade, justiça e principalmente por cuidar com muito carinho dos injustiçados e dos necessitados. Nos seus julgamentos, ele lutava muito para fazer conciliação entre as partes. E quando uma das partes perdia, mesmo assim ele conseguia com que ela aceitasse o julgamento e ficasse tudo bem. Por conta de suas atividades e seu comportamento nessa área, ele foi chamado de advogado dos pobres. Porém, algum tempo depois, ele abandonou a carreira de juiz e abraçou a vocação sacerdotal. Ele herdou na região um solar que pertencia à sua família e ele tratou de transformar aquilo num lugar para atender as pessoas que necessitavam e também aos doentes. E ele cuidou dessas pessoas muitas vezes com as próprias mãos. Ele faleceu antes de completar 50 anos e ele foi canonizado pelo Papa Clemente VI em 1347. Santo Ivo é tido como padroeiro daqueles que trabalham na justiça, com as coisas do direito. E principalmente ele é padroeiro dos advogados. Vamos pedir a ele que rogue por nós, junto ao Pai, e principalmente por aqueles que têm tanta sede de justiça nesta vida tão desigual que temos hoje. Vamos agora à leitura de hoje, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 28 a 38. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso estais sempre atentos. Lembrai-vos de que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e à mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era preciso, o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Aflitos, sobretudo, por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto. E o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos e irmãs, eu fico pensando e imaginando que momento deve ter sido este.
Dá até para imaginar o que se passou ali, o que todos sentiram nesse momento em que Paulo, bem dizer, se despede de todos. E ele pede para que cada um cuide de si e cuidem de todas as ovelhas do rebanho. E adverte, aparecerão lobos ferozes que vão tentar destruir esse rebanho. E pior que isso, dentro do próprio meio deles, haveriam de aparecer outros com doutrinas bastante diferentes, malignas, como até hoje nós vemos que acontece aqui e ali. E ele lembra que durante 3 anos seguidos, ele trabalhou com todos em particular, ensinando, educando e mostrando o caminho que deveriam seguir e a maneira como deveriam se portar. E que trabalho esse de Paulo, né, meus amigos? De perseguidor implacável do cristianismo, ele se tornou um defensor da maior grandeza para a causa de Cristo. Foi uma mudança realmente radical que nos mostra e dá exemplo de que nesta vida podemos mudar qualquer situação, sairmos de qualquer estado que estivermos, de erro, ou de pecado, ou de crime, ou de desonestidade, para trilhar um caminho totalmente diferente, levado ao bem. E Paulo pede e diz a todos, olha, agora é a vez de vocês, viu? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, já que vocês estão nas graças do Espírito Santo, estão preparados e todos sabem o que fazer. E Paulo diz que não quis na vida nada de riqueza, nem ouro, nem prata, não cobiçou nada. Ele apenas lutou e fez com que tivessem aquilo que ele e os demais que o seguiam necessitavam. É um exemplo para nós. Numa vida em que as pessoas buscam cada vez ter mais, alguns vivem para acumular riqueza, mesmo sem saber que não poderão usar aquilo até o fim de sua vida. Uma vida simples, meus amigos, é uma vida muito mais centrada naquilo que Deus pede. Nós não precisamos de muito para viver. Assim, Paulo deu o exemplo e o ensinamento a todos para que levassem a vida dessa forma, centrada na ajuda aos outros, aos mais necessitados. Como citei no início aquela frase, há mais alegria em dar do que receber. E essa frase, apesar de não estar no Evangelho, ela é sim atribuída a Jesus, pois Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos e também escreveu o Evangelho, cita essa frase aqui, nesta passagem dos Atos dos Apóstolos. Mas independentemente disso, o que Jesus fez em sua vida foi testemunhar isso. A alegria que ele tinha em fazer o bem, em curar as pessoas, fazer milagres, ensinar um caminho da salvação. E também em nossa vida comum, diária, a gente vê como é gostoso você agradar alguém, você presentear alguém, ver a alegria de quem recebe um presente ou uma ajuda. Podemos imaginar uma pessoa necessitada, precisando de comida, vestes ou um calçado, ou mesmo uma palavra de consolo, um momento de atenção. A alegria e a satisfação que ela sente. Quem sente prazer nessas atividades, nessas atitudes, é que tem o coração cheio de Deus, é que tem um bom coração. Muitas vezes a vida de hoje nos faz um pouco mais duros. Esta semana, passava das 23 horas e alguém tocou minha campainha. E eu, por medo, não abri minha porta. Conversei no interfone e a pessoa me disse que queria comida. Eu disse a ela que não poderia atendê-la naquele momento, mas que ela voltasse no dia seguinte. E ela voltou. Mas antes me disse, se eu voltar, você me ajuda mesmo? Eu disse, sim, pode vir. Fui me deitar assim, chateado, falei, nossa, a pessoa estava com fome agora, mas esse medo, não é, que nós temos de atender alguém essa hora da noite, ou de passar por certas situações que temos como perigosas. Às vezes isso nos impede de cometermos uma ação que realmente era necessária naquele momento. Eu me senti melhor no dia seguinte. Mas voltando ao texto de hoje, Paulo se despede com uma oração e todos choram, pois ele mesmo disse a todos que não os veria novamente. Fica aqui para nós essa lição de continuarmos nosso trabalho de fazer o bem em nossa vida comum, de evangelizar assim que tivermos oportunidade o tempo todo,
e também praticarmos o bem da forma que Jesus testemunhou a vida toda. Sempre nos lembrando da alegria que vamos sentir quando pudermos agraciar alguém com um pouco de bondade. Fique você na paz de Jesus, tenha uma ótima semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais.